E a gestão de Yuri Romão é um fracasso no futebol, isso aí tá escancarado pra todo mundo. O esporte se apequenou, gente, como instituição. É um fato, é um ponto importante se destacar. O esporte se apequenou na Série B, se apequenou na Série A, ninguém respeita mais a Ilha do Retiro. O esporte se apequenou na Copa do Nordeste, foi vice-campeão pro Fortaleza e pro Ceará nos últimos 4 anos, infelizmente. Esse ano a gente caiu pro Ceará na Copa do Nordeste nas quartas de final. A gente passou 6 meses sem saber o que é vencer na Ilha do Retiro, contabilizando jogos contra times de Série D, que é o Altos do Piauí, contra time de Série A também, na Série A, e contabilizando também jogos contra a base, a nossa própria base, e jogos contra o Botafogo da Paraíba, os reservas dos reservas do Botafogo da Paraíba. Em 6 meses, a gente não conseguiu vencer um jogo na ilha. É uma vergonha. A gente passou a ser chacota diante da gestão ridícula de Yuri Romão no futebol. Na gestão de Guilherme Falcão, na gestão de Augusto Carreiras, na gestão de Jorge Andrade. E Yuri Romão passava pano pra toda essa galera aí. Deixou por muito tempo toda essa galera. E o esporte foi se afundando, se afundando, se apequenando. Resultado, tromba, 3 anos na Série B, de forma consecutiva. No 4º ano, quando a gente consegue subir pra Série A, do 3º pro 4º ano, a gente volta pra Série B com 10 rodadas. A gente passa aí toda semana chacota. A gente não ganhou um clássico nordestino em 2025. Só contra o Santa Cruz aqui no estadual. De resto, a gente apanhou pra todo mundo. A gente se apequenou. E detalhe, investindo 60 milhões de reais só nessa temporada. No ano passado, pra gente subir da Série B pra Série A, tiveram que gastar mais de 15 milhões de reais. Nunca se precisou gastar nem 10 milhões de reais pra subir pra Série A, pô. Nunca. Na história do esporte. Mas ano passado tiveram que gastar 20 milhões de reais pra subir da Série B pra Série A. Essa é a vergonha, essa é a incompetência, esse é o reflexo da gestão Yuri Romão. Uma gestão fracassada no futebol que apequenou o esporte. Isso aí todo mundo já sabe. Agora a gente vai traduzir um pouco da gestão fracassada de Yuri Romão em números, no aspecto financeiro também. E a gente já sabe que não é tudo mil maravilhas na gestão de Yuri Romão, no aspecto financeiro, quando o mesmo, acho que 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele falou que o esporte desperdiçou ou deixou de ganhar mais de 100 milhões de reais, 100, 120 milhões de reais, por ter ficado 2, 3 anos consecutivos na Série B. A cada ano de Série B é mais ou menos uns 60, 70 milhões de reais a menos para o clube. Cadê a gestão financeira? É um fiasco também, é um fracasso. Bom, vamos lá. E aí o perfil pelo esporte todos, e eu não vou aqui ficar me alongando, é questão de política. Eu não tô nem aí pra política de futebol do esporte. Quem é que é a oposição de Yuri Romão e tal? Meu irmão, eu não tenho aliado de oposição ou aliado de Yuri Romão. Eu não tô nem aí pra me envolver com a política do clube. Pra ser da chapa de Yuri Romão ou pra ser da chapa da oposição. Eu não tô nem aí. Eu tô aí pro esporte. Como é que tá a saúde financeira do meu clube? Como é que está a situação desportiva do meu clube? Se ele tá bem em Copa do Brasil? Não. Eliminado em Copa da primeira fase. Tá bem na Copa do Nordeste? Não. Eliminado pro Ceará nas quartas de final. Tá bem na Série A? Não, lanterna. Eu ligo pra isso. Eu ligo pro meu clube. Não pra quem é que é o presidente, ai, vamos fazer oposição. Se ele estiver fazendo um bom trabalho, a gente elogia. Se estiver fazendo um péssimo trabalho, a gente vai largar o aço pesado e vai criticar mesmo, trazendo números, fatos. Bom, vamos lá. Começando aqui, tá, gente? Eu não vou pegar as 13 páginas e me debruçar em cada trecho das 13 páginas, porque é muita coisa. Eu já vou pegar um resumão geral aqui no fio que o perfil pelo esporte todos fez. E aí vamos lá, pegar o primeiro fio. O relatório Pluri 2025 escancara a UTI financeira do esporte. O clube não se sustenta com as suas receitas de operação, sem folclore, sem firula, sem dados e sem parar para amarrar os calçados, só dados. Tá, vamos decifrar a crise com os números da Pluri. E aí vamos lá. Essa primeira parte, que é o resumão geral do esporte, acho que diz muita coisa sobre a situação financeira do clube, tá, gente? Primeiro, o balanço de 2024 do esporte evidencia as cicatrizes deixadas pelos 3 anos consecutivos na Série B, sem dúvidas. E essas cicatrizes não foram 100% saradas, vamos dizer assim. Ainda tem a casquinha aqui que quando você arranca dói, incomoda. Não tá 100% cicatrizado, não. Mas enfim, são feridas que ainda não foram 100% cicatrizadas. Até porque a gente vai voltar pra Série B agora já, com 10 rodadas. É a vergonha da gestão Yuri Romão. Mas beleza. As receitas totais cresceram em 85%, alcançando 140 milhões de reais, impulsionadas pelo salto de 2.096% nas vendas de atletas, que atingiram 60,2 milhões de reais. Obviamente, a gente vai linkar aqui a Pedro Lima, né? Foi vendido para o Wolverhampton por 60 milhões de reais. Então isso naturalmente impulsionou ali as vendas, pela negociação de um único atleta da base. A base salvando o esporte financeiramente e salvando a gestão de Yuri Romão. Bom, as receitas recorrentes evoluíram em ritmo mais moderado,
com alta de 10%, somando 74 milhões de reais. Entre os destaques, o Match Day avançou em 116%. O que é o Match Day? Match Day no futebol se refere a um termo em inglês ali, né, que seria o dia do jogo, né, basicamente. Esse conceito engloba todas as atividades e receitas geradas pelos clubes de futebol durante os dias de partidas, como venda de ingressos, alimentos, bebidas e a gestão da experiência do torcedor no estádio. E aí sim, o Sport teve uma reformulação, uma reestruturação do patrimônio do clube. Teve o restaurante que Yuri Romão acabou construindo, teve a questão dos bares ali, enfim, tem um lounge também que foi construído por Yuri Romão, o setor das arquibancadas, aliás, o setor das cadeiras centrais foi revitalizado, teve a reforma na Ilha do Retiro, tudo isso é importante, isso aí é mérito na gestão de Yuri Romão também, ponto, fato. O termo também é usado no contexto de criação de artes e flyers para divulgar os jogos, usando aplicativos como PixArt para montar imagens de jogadores e escudo de times. Tá, isso aqui é um termo geral aqui, produzido pela IA. Voltando, o Matchday cresceu em 116%, meio que dobrou, né, mais do que dobrou, chegando a 33 milhões de reais. As despesas totais subiram em 16%, totalizando 156 milhões de reais, das quais 93 milhões de reais foram destinadas diretamente ao futebol, em aumento discreto de 2%. Beleza. Esse desempenho resultou em um EBITDA recorrente negativo de 32 milhões de reais. Para quem não sabe o que é o EBITDA, vou traduzir aqui para vocês, tá? É um termo em inglês, inclusive, um termo do mercado financeiro, que significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É um indicador financeiro que mede a capacidade de uma empresa gerar caixa apenas com as suas atividades principais, desconsiderando fatores como juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, é o lucro antes de tudo isso que vai comer o dinheiro do clube, que é juros, impostos, depreciação e amortização. E o Sport teve prejuízo nesse lucro que era para dar positivo. E o prejuízo tá ali em 32 milhões de reais, né? Bom, prejuízo grande, viu, irmão? Esse EBITDA daí. Nível que precisará ser revertido para garantir maior solidez na Série A. A despesa financeira líquida cresceu 173%. Beleza. Encerrando em 6 milhões de reais. Ainda assim, um valor relativamente baixo diante do nível de endividamento do clube, tá? O resultado final foi um déficit de 17 milhões de reais. No campo do endividamento, a dívida líquida disparou em 50%, atingindo 220 milhões de reais, o equivalente a 1,6 vezes a receita anual, um patamar relativamente elevado. O que é a dívida líquida? Só para traduzir para vocês. A dívida líquida é um indicador financeiro que representa o total das obrigações de uma empresa ou país menos o seu caixa e equivalentes de caixa. Traduzindo, dinheiro disponível e de rápida conversão. É isso. Essencialmente, ela mostra a real necessidade de capital para honrar os compromissos após usar os recursos de um caixa. O valor positivo significa que há mais dívidas do que caixa, enquanto o valor negativo, também chamado de caixa líquido, indica que os ativos de caixa superaram as dívidas. E aí vamos voltar aqui, tá, gente? A dívida líquida disparou em 50%, aumentou, atingindo 220 milhões, o equivalente a 1,6 vezes a receita anual. Um patamar relativamente elevado, beleza. A necessidade de capital de giro aumentou em 3.390%, alcançando ali 81 milhões de reais, enquanto o patrimônio líquido caiu 17%, ficando em 82 milhões de reais. Tá, isso aqui é o resumão geral, tá, gente? É basicamente esse aqui o compilador geral. Depois a gente vai trazer aqui só alguns tópicos para corroborar tudo em números. O Sport vive uma situação desafiadora, com uma torcida numerosa, apaixonada e exigente. O clube enfrenta forte pressão por mais investimentos em futebol, a fim de formar uma equipe mais competitiva, algo que não vem se concretizando. A falta de eficiência na gestão esportiva compromete a capacidade de investimentos, perfeito, mantendo o clube em um círculo vicioso de Série B, Série B, Série B, Série B, na gestão de Yuri Romão. A saída para mudar de patamar passa pela transformação em SAF, com busca por investidor estratégico e qualificado, capaz de trazer capital, gestão e visão de longo prazo. Perfeito, não tem o que se contestar. Aqui são os números do Sport, da participação em Série A, em Copa do Brasil, em Série B, Série C nunca jogou, participação em Libertadores, em títulos e por aí vai. 45 estaduais, 3 títulos de Copa do Nordeste, na verdade, né? Um de Copa do Brasil e um de Campeonato Brasileiro de Série A. E tem aqui no ranking da CBF o Sport caiu, né? O Sport já foi 16º lá em 2020, em 2021 caiu para 20º, 22, 21º, 23, 26º. Veja que vergonha da gestão de Yuri Romão. 24, 24º, 25, 25º. Será que 26 a gente vai ser o 26º? Acho que não. Ou talvez sim, porque assim, na teoria, se tu jogar a Série A, os pontos que tu conquista na Série A contabilizam mais do que os pontos que tu faz na Série B.
Pois bem, 3 pontos na Série A vale mais do que tu fazer 3 pontos na Série B, de acordo com o ranking da CBF e os critérios. Por razões óbvias, né, gente? Ganhar na Série A é mais difícil que ganhar na Série B. Mas a gente nem tá ganhando na Série A, são 2 vitórias, então, na prática, talvez a gente caia pra 26ª colocação na próxima temporada, diante da gestão ridícula de Yuri Romão. Bom, parte 2 aqui do fio. Bateu o motor. O rombo operacional de 27 milhões de reais no EBITDA recorrente, né? Como a gente já trouxe aqui o que é o EBITDA. Aqui, ó. Rombo de 27 milhões de reais em 2024. Uma piora de 20% aqui nos números. Tá, voltando. Traduzindo, TV, patrocínios e bilheteria não suportam nem o custo básico do clube. Terceiro tópico, o esporte vive de queimar reservas só para se manter vivo. Traduzindo, falência operacional. Tem até a própria aqui categoria, né, de classificação na questão econômico-financeira, transparência de risco. O esporte foi classificado na taxa B, que não é uma taxa boa. Se tu for pegar a média de tudo isso aqui, do porte financeiro do clube, índice de estrutura financeira, grau de transparência financeira e por aí vai, o esporte está avaliado de médio para ruim. E a classificação, o rating aqui, né, a classificação foi em B. Você pode levar o AAA, mas para tu conseguir a classificação no AAA, tu tem que estar saudável financeiramente, tu tem que ter um alto grau de transparência financeira, um alto índice de estrutura financeira, qualidade do crédito e por aí vai, irmão. Então, assim, o esporte foi qualificado em B. Altamente especulativo. Existe um risco significativo de inadimplência, mas ainda há uma margem de segurança limitada. Os compromissos financeiros estão sendo cumpridos, mas a capacidade de pagamento continuada é vulnerável à deterioração do ambiente econômico e de negócios. Bom, vou passar aqui para o tópico 3, tá? Que tem todos os números aqui, tá, gente? Quem quiser, vai lá no perfil e vê todas as páginas aqui da Pluri que foi divulgados aqui, o balanço do esporte. Complementando, a base carregando o esporte nas costas. Vendeu 60,2 milhões de reais em joias, o que dá os 2.100% praticamente de alta. A receita recorrente seria 74 milhões de reais, só teve 10% de crescimento. E 43% de tudo que o esporte ganhou foi de vendas, não de futebol. Que isso a longo prazo, em tese, não é tão sustentável, né? Beleza, se todo ano tu conseguir revelar Zé Lucas e Pedro Limas da vida, beleza. Tu consegue se sustentar financeiramente falando a longo prazo. Mas será que todo ano a gente vai ter uma venda de 60 milhões de reais? Aí você vai ter que investir na base. Aí você vai ter que melhorar o CT, que a Yuri Romão melhorou o CT para justamente captar mais valores, enfim, e a base ter mais de crescimento ao longo das temporadas. Bom, mas será que o esporte vai conseguir fazer esse tipo de venda toda a temporada? Porque uma hora o clube ele precisa dar retorno em campo. E em campo é tudo que o esporte não vem apresentando de retorno para o clube. Enfim, infelizmente. Tudo que a gestão de Yuri Romão não vem apresentando de respostas financeiras para o clube. Que é chegar numa Copa do Brasil em oitavas de final, conseguir um título de Copa do Nordeste, passar mais tempo na Série A do que na Série B, porque naturalmente a questão de cota de TV sobe muito mais se o esporte estiver na Série A do que na Série B, e por aí vai, né? Os direitos de transmissão, no caso. Bom, isso não é gestão, é um pacote de insustentabilidade. A longo prazo, de fato, se o esporte não conseguir revelar todo ano o Pedro Lima e o Zé Lucas, é difícil de fato. É você sustentar isso no longo prazo. Tópico 4. Aperto total no caixa. Necessidade de capital de giro disparou em 3.400% praticamente para 81 milhões de reais. Quase metade da dívida, 48%, vence em menos de um ano, que são as dívidas a curto prazo, né? De curto prazo, na verdade. Risco real de inadimplência, atraso de salários e sanções. Sem crédito, sem fôlego. Tópico 5. Aí tem aqui o patrimônio líquido do clube, tá, gente? O crescimento ou a involução do patrimônio líquido do clube. Necessidade de capital de giro. Quem quiser dar uma acompanhada aí, podem ficar à vontade. Tópico 5. Aqui, ó. O mercado dá o veredito. Rating B. Nota altamente especulativa. A nota da gestão de 4,7 em piora, né? E tende a piorar aí conforme o tempo vai passando. Porque aí você também vai pegar o balanço de 2025. Em 2025, vamos ver a tromba que a gente vai tomar. Aliás, em 2026 a gente vai ver a tromba de 2025, que vai ser pior ainda. Bom, vamos lá. É o selo do não confiamos. Exato. Juros altos, portas fechadas. A crise não é passageira. E assim, gente, só para trazer o contexto, tá? Isso é um reflexo da maioria dos clubes do futebol brasileiro. A maioria dos clubes do futebol brasileiro é isso aí, irmão. Não é que o Sport é o vilão, é o único clube endividado também. Não vamos também falar que, porra, é só o Sport que tá assim. Não. A maioria dos clubes brasileiros estão nessa mesma situação. Uns foram salvos por SAF, caso do Bahia, do Botafogo e tal. Outros nem tanto. Outros tiveram que ter gestões financeiramente sustentáveis, que foi o caso do Fortaleza de Marcelo Paz, que ao longo das temporadas foi melhorando ano após ano a questão financeira do clube. Bom, mas enfim, a maioria dos clubes enfrentam basicamente essa mesma situação. Ou até pior ou um pouco melhor, enfim.
Vamos lá, a crise não é passageira, é apenas o retrato de um modelo esgotado, desportivamente e financeiramente. Perfeito. Mais um tópico aqui, tá, gente? Tem vários indicadores. O mercado da... cadê um tópico 6? Eficiência sofrível. O esporte entre os 10 piores do Brasil em margem EBITDA, menos 19,9%. E em despesas de futebol versus receita, que dá ali 66% na relação, né? Gasta ruim e não entrega o mínimo, gastos ruins no caso, né? E não entrega o mínimo de resultado esportivo. Dinheiro saindo pelo ralo. Ou seja, se gastou muito para pouco retorno financeiro nos investimentos feitos. No futebol, no campo, na bola, o esporte é um fracasso total. E ó, eu não vou pegar todos os dados, mas só para trazer o contexto, né? O esporte em receita totais, 139 milhões de reais na última temporada. A média na Série A, 538 milhões de reais. Beleza. Na Série B, 67. Aí o Sport estava acima da Série B naquela temporada em 2024. Vamos ver como é que vai ser dessa temporada em 2025. Isso a gente vai ter mais clareza no ano que vem, né? Receitas recorrentes, 74 milhões de reais. A média na Série A é 8 vezes maior do que... 8 não, 7 vezes maior do que isso, aproximadamente. Na Série B é de 47 milhões de reais. Então o Sport, de certo modo, estava acima na Série B. Receita vendida do torcedor, 30 milhões de reais, enquanto a média da Série B era de 12 milhões de reais. Também porque a Série B tem muitos times ali sem torcida, enfim, em comparação a times de Série A, né? Não tem comparação, é um abismo muito grande. Então, naturalmente, o Sport vai ficar acima da média da própria Série B. Mas o Sport fica muito abaixo da média da Série A. E tem muitos clubes do seu mesmo patamar em relação a número de torcedores, e alguns clubes até abaixo, e outros muito maiores, né? E aí tem os 10 times maiores. Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, e por aí vai. Bom, receita vinda de Atlanta, 60,2 milhões de reais. A Série B, 14,4. O Sport claramente estava muito acima da Série B em relação ao aspecto financeiro, ó. Tá claro isso, muito acima da Série B. Porque a Série B é tipo Amazonas, aí você tem Novo Horizontino, aí você tem CRB. Então é natural que o Sport tenha que estar muito acima mesmo. Mas em relação à Série A, muito abaixo. Receitas de comerciais, 19,3 milhões de reais. A Série B na média 13 milhões de reais, mas estando muito abaixo da Série A, que era de 95,7 milhões de reais. Que é aqui que o Sport tem que ficar. Aqui que o Sport desperdiçou grana nas últimas temporadas ficando na Série B. Jogou no lixo ali por temporada 60, 70 milhões de reais, mínimo, tá? Bom, vamos descer aqui para o tópico 7, que eles trazem, né? Vamos lá. Dívida trava ao clube, 69,7 milhões de reais, dívidas trabalhistas, mais de 38 milhões de reais, dívidas tributárias, igual a 72% de endividamento. Tá, beleza? Dívidas com o banco cresceu em 1.260% em um ano, e essas dívidas são difíceis de se renegociar. É uma bomba relógio prestes a estourar. Agora sim, a gente não pode colocar tudo isso só na conta de Yuri Romão, não, pô. É bom deixar bem claro. Isso aqui não é um ataque só à gestão de Yuri Romão, não. É um ataque também às outras gestões pré-Yuri Romão, pô. Porque isso tudo que o Yuri Romão pega, ele tá herdando, ele tá trazendo as mazelas, as dívidas, os prejuízos das gestões anteriores também, pô. Tipo assim, calma lá, também vamos pensar que aqui é só culpa de Yuri Romão tudo que tá acontecendo no clube, não. Lógico, também é culpa dele, óbvio que é. Muito que tá acontecendo no campo de futebol é culpa dele, ponto. É culpa da gestão vergonhosa dele. Isso aí é um fato. Agora, todos os aspectos negativos financeiramente falando, a gente não pode atribuir isso a Hélio Romão, né, gente? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, calma lá, né? Isso aqui, se fosse qualquer outro presidente, a gente estaria falando, entre aspas, dos mesmos problemas. Óbvio, um pouco melhor, um pouco pior. Mas o grande problema de Yuri Romão é que o campo ele afeta a questão financeira no curto, médio e longo prazo. E é o que tá acontecendo aí também, velho. Tem muito pra onde correr. Bom, tópico 8, liquidez zero. Índice de liquidez corrente 0,3. O ideal é que seja maior do que 1. Para cada R$ 1 de dívida no curto prazo, o Sport tem apenas 30 centavos para pagar. É isso. Ou seja, o ideal é, tem R$ 1 de dívida ali que o Sport vai ter. No caso, R$ 1, como figurativamente falando, tá? Se tem R$ 1 para cada dívida que o Sport tem R$ 1 para quitar. Só que o Sport tem 30 centavos. Ou seja, tem apenas 30% do que se precisa para pagar a dívida de curto prazo, né? Traduzindo para o bom pernambuquês, qualquer imprevisto o Sport vira checheiro. Tópico 9. O Sport perde terreno. Mesmo com receita de 139,5 milhões de reais, é apenas 19º no ranking nacional, atrás de clubes de menor expressão. Perda de competitividade e relevância no futebol brasileiro. Não, agora sim, é o tal negócio, né, velho? O Sport tá abaixo aqui do Bragantino, muito provavelmente, tá? Se você for pegar o recorte geral. Só que o Bragantino não tem torcida, mas tem a própria Red Bull, né? Que aporta grana lá e por aí vai, tá jogando Série A. Então é natural que tenha um aspecto financeiro bem mais saudável. E está em 19º no ranking é muito devido à incompetência da gestão de Romão e não conseguir subir o Sport para a Série A em anos anteriores. Infelizmente, poderia estar mais bem ranqueado, né? Bom, vamos lá. Piriri parará. Vamos para o outro ponto aqui, tá, gente? Tópico 10. Conclusão.
erosão financeira, administrativa e operacional, déficit crônico, vendas de ativos para tapar buraco, dívida pesada e liquidez zero, sem que ocorram mudanças estruturais no futuro fatalmente a Série B no campo e nas finanças. Já tá sendo no campo, né? Nas finanças, é só o tempo também que vai trazer isso. Já tá sendo também, velho. Sendo bem sério, já tá sendo também. Teve que pegar dinheiro da Liga e tal, da LFU, para pagamento de dívida, para pagamento de reestruturação da Ilha do Retiro, para pagamento de jogador, salário, enfim, compra de jogadores. O esporte tá sem grana, pô. Essa é a realidade. Bom, aí tem aqui, né, toda a questão dos serviços da Pluri Consultoria e dos parceiros que eles estão envolvidos, né? Vamos trazer aqui para vocês, ó. Tópico 11/13, né? Saídas. A SAF é inevitável? O relatório aponta que sim, mas o modelo defendido por Yuri Romão é o majoritário, com a gestão esportiva mantida por ele. Mas a pergunta que não quer calar: os números justificam manter os mesmos pilotos na cabine? Não. Só que assim, qual é o investidor que vai querer chegar aqui no esporte para aportar grana, para colocar o seu dinheiro, para a gestão de Yuri Romão administrar isso aí no futebol? Pelo amor de Deus, né, gente? Absolutamente ninguém. E é o que eu já falei aqui em vários vídeos em live também. Yuri Romão quer uma SAF, entre aspas, no modelo do Fortaleza, que é uma SAF de enfeite, né? E ninguém vai querer aportar grana lá. Por quê? Porque ninguém vai querer deixar o dinheiro sendo gerido pela gestão Yuri Romão, ou enfim. Não vai, pô. Bom, complementando aqui, tá, gente? Nota 4.7 de gestão, rombo operacional liquidez zero. Que investidor sério colocará milhões para ser sócio majoritário e deixará o comando com quem gerou a crise? Exatamente. É isso que eu acabei de falar. Ninguém, pô. Essa é a realidade. A mesma coisa na gestão Marcelo Paes. Ninguém vai querer, pô. É ilusão achar que o mercado aceita amadorismo no negócio de risco bilionário. Concordo. E aí, complementando, eles têm aqui, né? Alguns dos nossos clientes, aí tem Corinthians, Flamengo e por aí vai. Bom, o veredito dos números. A SAF profissional com gestão qualificada e controle de investidor não é opção, é urgência. Continuar no ciclo de vender joias e apagar o incêndio é condenar o leão à mediocridade perpétua. O esporte pode mais. Concordo. Concordo sobre esse aspecto aí, tá? Bom, é isso, gente. Um vídeo bem longo, bem completo aí pra vocês. Tentei trazer aqui o panorama geral. Tem muitos termos financeiros que eu nem domino muito bem, mas eu tive que trazer aqui alguns termos ali que o Google traduziu pra gente. Eu conheço alguns, outros nem tanto, e todo mundo que tá acompanhando aqui no vídeo tem um pouco de dificuldade para entender um pouco dos números, né? Quem entende mais é os caras, pelo menos deveria entender, é os caras que fazem parte da gestão de Yuri Romão, no aspecto financeiro e no aspecto do futebol que reverbera no financeiro também. Bom, mas é isso, gente. Tamo junto, tamo de volta mais tarde. Deixa o like no vídeo. Cansado, hein? Cansei nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também. Valeu, gente.